Pessoal, estou aqui com uma entrevistada muito bacana hoje para falar de trabalho freelancer, de empreendedorismo. Vocês vão gostar bastante desse papo, porque eu acho que novas maneiras de trabalhar é um assunto que interessa muita gente ligada à área de tecnologia. Então, eu estou aqui com a Fran Michele, ela está lá em Ribeirão, né, Fran? Isso, estou aqui em Ribeirão. Ela é jornalista, é freelancer, empreendedora. Ela tem a própria empresa dela, então ela trabalha por conta própria. E eu conheci ela mandou um recado para mim no Facebook, mandou o link, eu fui lá ver a reportagem, né, da afiliada da Globo aí de Ribeirão, muito legal. E eu vou colocar para vocês verem aqui agora. Dividir as despesas para trabalhar foi um jeito diferente que um grupo de profissionais autônomos encontrou para gastar menos. Pois é, a chamada economia criativa, que começa lá na divisão do aluguel. E tem outras dicas também que você acompanha agora. Quando a gente fala em trabalho, a maioria das pessoas logo pensa em sucesso, em ganhar mais dinheiro. Só que para essa turma aí não é bem assim, não. A regra aqui é saber como dá para gastar menos. Até porque não tá fácil para ninguém, né, gente? Decidi trabalhar por conta própria e desde então eu já passei pelo esquema de home office, né, trabalhando em casa. Depois do home office eu fui para um escritório de coworking, que é um escritório colaborativo, né, que é dividido entre vários profissionais. E depois desse período eu percebi que eu precisava economizar ainda mais. E foi aí que ela pensou, por que não ter uma salinha? Não essas com sofá e TV que a gente tem em casa, mas uma sala de negócios mesmo. Tá aí, convidou uma amiga e acordo fechado. Tem que ver o que mais funciona pra gente e o que mais a gente pode fazer com a nossa profissão, que não é simplesmente você ser contratado com CLT e nem ser um profissional autônomo sem lugar para atender um cliente ou sem aquela cara profissional, né? Então esse foi o jeito criativo e econômico, principalmente, que eu encontrei para dar um jeito na minha carreira. Depois foi chegando outra amiga e mais outro amigo e pronto. Salinha cheia de oportunidades. O Randy foi o último a se aconchegar e não demorou muito para se sentir em casa. Apesar de não ter aquela privacidade, talvez uma sala fechada, de divisórias, todo mundo sabe respeitar o outro como profissional. Isso é uma coisa que ajuda muita gente aqui, rola uma cumplicidade. Aqui é tudo junto e misturado, só que sem bagunça. E como a ideia é gastar menos, cada cantinho foi planejado por eles mesmos, sem quase colocar a mão no bolso. Eu tinha um sofá na minha casa, eu trouxe, a Thaís envelopou ele para deixar bonitinho. A geladeira que também estava em casa, não ia usar mais, aí a gente traz, dá uma adesivada. E no meio dessa decoração toda especial, cheia de charme, a gente encontrou esse papel de parede que funciona como uma lousa. E olha que bacana, aqui eles colocam todas as despesas do mês, como aluguel, luz, internet, condomínio. É uma forma bacana de lembrar que a conta certa é aquela que traz economia para cada um deles. Aqui cada pessoa gasta, em média, mensalmente, cerca de R$250 estourando. Deu pra gente ver que o trabalho compartilhado é um jeito bacana para ter uma empresa sem ter que bancar sozinho todas as despesas. Na salinha, todo mundo sai ganhando. Isso é muito bom, rola uma indicação, rola uma troca de ideia, rola conselhos, enfim. Compartilhar ideias aqui eu acho que é a principal vantagem. Esse tipo de economia criativa que a gente tenta fazer aqui ajuda muito para que a gente possa fazer investimentos na empresa de uma outra maneira. Então, eu acho que essa é a conta certa, sim. E a conta dessa salinha de negócios é fechada por outros 2 profissionais, um designer gráfico e um produtor de moda. Muito legal a salinha, né, Fran? Como é que começou essa ideia de criar um espaço? Porque é um coworking, só que um coworking fechado, de um grupo de pessoas, né? Isso. Tem gente que chama de coworking, mas eu acho que é uma denominação que não é muito cabível, assim, no caso. Por quê? O nosso espaço aqui começou da seguinte maneira. Eu sou freelancer e tal, já faz 5 anos. E quando eu comecei a carreira solo, né, eu comecei trabalhando em casa, fiquei 1 ano e meio trabalhando em casa. Depois eu fui para um espaço de coworking mesmo, um escritório compartilhado.
E quando eu saí de lá, eu percebi a necessidade de ir para um espaço que tivesse a ver comigo, que tivesse mais personalidade, que fosse uma ambientação mais criativa e que me estimulasse, né, na profissão. Só que, por outro lado, não dava para bancar um escritório sozinha, né? Porque eu, na verdade, eu preciso de, 2 metros quadrados para trabalhar, só um computador. Qual que é o sentido de você ter um espaço grande, né, sendo que você não precisa? Mas a necessidade de ter um espaço profissional para receber cliente também é muito grande. Enfim, ter uma empresa, um local físico, começa a ser importante depois de um tempo. Aí, eu conversando com uma amiga minha que é designer gráfico, a Thaís Navarro, que é aqui de Ribeirão também, ela também estava na mesma situação que eu falei, Thaís, bora dividir um aluguel aí num lugar bacana, num bairro bacana, vamos, você aguenta? Aguento. O aluguel já era barato, então a gente rachou em 2, e eu falei assim, bom, vamos estruturar, né, e aí ela trouxe o ar-condicionado, ela trouxe o purificador de água, eu comprei o mobiliário, a gente meio que dividiu as tarefas assim, e assim, nasceu a salinha, e as nossas mesas aqui, elas são todas feitas de uma maneira customizada. Nós compramos cavaletes e mandamos cortar a madeira como um tampo do tamanho correto para todo mundo. Dividimos o espaço, deu uma estrutura legal, e aí depois começou a vir outras pessoas. Aí veio a Bia Amorim, que é sommelier de cerveja. Depois veio o JP Trovó, que é produtor de moda, e por último veio o Adriano Randi, que é especialista em marketing. Então, assim, nós 5, nós já nos conhecíamos de outras ocasiões, por outras ligações, e acabou meio que virando todo mundo junto, assim, todo mundo veio pra cá. Cabendo, entra, e cada um que entra trouxe alguma coisinha pra cá. Certo. Então, a Bia tinha um sofá velho na casa dela, ela trouxe pra cá, a Thaís customizou, fez uma capa bonitinha, trouxe geladeira, então assim, é todo dividido aqui, como uma comunidade hippie, legal, só que uma empresa. Legal, bacana. Como é que foi a tua experiência anterior? O que deu certo e o que não deu certo no home office, no coworking? Quais são os prós e os contras de cada um? Olha, o home office foi a minha primeira opção quando eu entrei para o ramo de freelancer, né? Então, eu trabalhava numa empresa CLT, eu fui demitida, e a partir daí eu fiquei meio que assim, o que eu faço, né? Então, eu falei assim, eu vou comprar uma mesa, colocar no meu quarto, que é um lugar super quente, não sei se você conhece Ribeirão, mas é um inferno aqui, quem não tem ar-condicionado sofre muito. E eu fiquei 1 ano e meio nesse esquema, trabalhando dentro do meu quarto. E o que aconteceu? É um esquema muito econômico, você não gasta absolutamente com nada, você faz exatamente o horário que você quer. Se você quiser trabalhar pelado, você trabalha. Se você quiser trabalhar de pijama, se você não quiser trabalhar, você vai lá e tira uma soneca. É muito livre. Só que aí, conforme você vai se desenvolvendo, eu fui pensando assim, bom, ser freelancer então não é uma coisa passageira, eu acho que eu vou investir nesse formato, né? É uma coisa que eu gosto, é livre, você tem um pouco mais de liberdade, vamos aprender a lidar com essa coisa toda. E aí surgiu a oportunidade de eu ir para um escritório de coworking, eu tinha uma parceria com eles, eu prestava serviço para eles também, e tinha uma salinha privativa nesse coworking. Só que eu fiquei 2 anos e meio nesse espaço, que era muito bacana, dentro de um shopping. Eu e a dona, a gente é amiga até hoje, mas eu me sentia muito isolada. Por mais que fosse um espaço compartilhado, eu estava na minha salinha ali, e eu ficava super isolada, querendo ou não, era um espaço que não era muito customizável, era um espaço pequeno, enfim, aí acabou nossa parceria. Aí eu falei, bom, eu preciso de um outro lugar para ir. Vou voltar para o home office? Não. Vou voltar a ser empregada? Talvez não. Então, vamos dar um jeito. Foi aí que eu aluguei a sala comercial e dividi com amigas. Legal. E o bacana é que os seus colegas aí de espaços são bem heterogêneos, assim, tem até sommelier de cerveja, né? Tem uma sommelier de cerveja. Uma cervejinha aí também, no calor de Ribeirão. É verdade. Aqui a gente tem, assim, todo mundo muito liberal, sabe? Não tem ninguém que, não gosto.
porque todo mundo meio que já está habituado com a vida de autônomo, né? Então, como a vinda da Bia para cá foi muito engraçada, porque ela traz cerveja, ela traz cachaça, ela traz mel, ela traz um monte de coisa pra gente provar. E é muito bacana, assim, e é uma forma da gente também, né? Não é todo dia que a gente tem uma sommelier de cerveja trabalhando do nosso lado. É verdade. Então é muito gostoso, é muito produtivo, assim, essa troca de experiências, de informação. Eu ia agora, e a produtividade de vocês? Vocês se sentem muito mais motivados? O trabalho rola? Quando vocês precisam de concentração, rola também? Como é que é nesse sentido? Rola muito, porque, querendo ou não, aqui é o nosso espaço profissional. E apesar de ser muito confortável, da gente sempre trazer amigo pra cá, sempre tá movimentado, sempre tem gente, mas aqui a gente se sente disciplinado, entendeu? Então a gente cada um faz o seu horário. Por exemplo, eu vou falar por mim, a minha motivação aqui cresceu assim uns 200%, porque é um espaço muito gostoso. Como ele tem a nossa cara, você se sente muito mais ambientado. Então, por exemplo, se precisar ficar trabalhando até mais tarde, fico sem problema. Aqui é uma rua super tranquila, é um bairro gostoso. Olha o bar, né? Sexta-feira a gente quer sair. É num prédio comercial, você falou, né? É uma sala dentro de um prédio, é isso? Na verdade, é um pequeno condomínio. Um prédio, é uma vilinha térrea que tem algumas salas comerciais. Ah, entendi. Certo. É uma vila, é tipo desses achados, assim, é um portãozinho que você não dá nada, aí você entra, é um lugar bacana, entendeu? Como é que vocês fazem quando tem que receber, um de vocês tem que receber cliente? Tem um espaço separado? Como que é? A gente tem uma mesa de reuniões aqui, com algumas cadeiras que todo mundo pode usar, então a gente recebe gente livremente aqui. A única coisa é que, assim, olha, gente, alguém vai usar a mesa hoje à tarde? Porque vai vir uma pessoa aqui, pode usar? Pode. Então, assim, nunca teve nenhum problema, tipo, chegou gente, não tem onde sentar. A gente meio que é muito organizado nesse sentido, assim, mesmo. E falando de tecnologia, assim, qual que é o teu arsenal de trabalho? De computador, de smartphone? Como é que você se conecta? Como é que é o teu estilo de trabalho? Bom, diferente de designers, o teu trabalho é texto, né? O meu trabalho é texto, exatamente. Eu vou ser bem sincera, Bia. O meu esquema de trabalho, eu gosto muito de papel ainda. Mas eu também. Eu dependo muito de uma agenda de papel, que eu marco todos os meus compromissos e tipo, faço o meu checklist na mão mesmo. Mas fora isso, eu uso o Google Agenda, eu tenho smartphone, obviamente, que são recursos que me possibilitam, por exemplo, trabalhar remotamente, quando eu não posso vir para cá. Por exemplo, hoje eu fui levar minha cachorra no veterinário de manhã, mas eu fiquei resolvendo problema e respondendo e-mail lá da clínica pelo celular. Eu acho que isso é uma facilidade que todo mundo tem hoje em dia, né? Mas, assim, o meu computador, ele não é um Mac, não é nada muito assim, sabe? Porque como eu uso só para texto, eu só preciso de uma internet rápida e de um Word, para te falar a verdade, assim. E ferramentas online, né, que eu uso algumas coisas. Mas fora isso, não sou muito geek, não, pra te falar a verdade. Sei. E com a questão de telefone fixo, vocês têm um telefone, imagino, e cada um é uma empresa. Vocês compartilham um telefone também? Como é que se acerta com relação a isso? A gente tem um telefone fixo aqui, que é o telefone do escritório, mas a gente compartilha ele. Então, por exemplo, se alguém liga para cá, a gente não fala, por exemplo, ESC Conteúdo Editorial, boa tarde. A gente não fala, a gente fala alô. Então, assim, não é muito engessado, porque não tem como, né? A gente não tem uma secretária, a gente não tem PABX, né, com ramal, nada. A gente é esquema caseirão mesmo, ainda nesse sentido. Eu sei como é que é, porque eu tô no mesmo estilo agora também. Inclusive, quando eu tava fazendo home care, de qualquer lugar, e agora está tocando o telefone. Tocou o telefone, acabei de desligar. Então, é assim mesmo, você tá disponível, você tem que atender também, mas é legal, porque se alguém não tá, tem uma outra pessoa sempre, né? Sim, com certeza. Mas eu vou te falar uma coisa, é raríssimo estarmos os 5 juntos aqui ao mesmo tempo. Assim, eu acho que aconteceu uma vez só. Em um ano que a gente tem de escritório, aconteceu raríssimo, é raro, é muito raro. Mas,
sempre tem gente aqui, com certeza. Eu sou a que mais fico no escritório, porque eu tenho jobs para entregar diariamente, né? Então eu tenho uma sequência de trabalhos assim mais pesada. Sim. Então eu sempre estou aqui. Eu chego aqui umas 10h30 para trabalhar 10 horas, 10h30 e fico até umas 6, 7 horas. E é um esquema de trabalho, assim, que pra mim é maravilhoso, porque me possibilita, por exemplo, eu cuido da minha saúde de manhã, eu vou na academia, eu faço uma comida, almoço em casa, aqui o escritório fica a 5 minutos de carro da minha casa, nem isso. Então, assim, morar em cidade... vida, né? Exatamente, morar em cidade pequena ainda tem muitas vantagens. Verão não é tão pequeno assim, mas realmente faz toda a diferença você estar 5 minutos de casa, né? Isso hoje em dia é muito importante, né? É verdade. Você sente que a tua qualidade de vida hoje está melhor do que quando você era funcionária ou quando você trabalhava em casa? Eu acho que às vezes tem dias que você está em casa, eu pelo menos às vezes sinto isso, não, hoje eu vou trabalhar e tal, mas dá um cansaço, dá uma preguiça, você está com a cabeça em outra coisa e você procrastina, né? Isso é um problema em casa, passa, né? Eu acho que a grande desvantagem do trabalho em casa por exemplo, se você, que nem, o meu namorado, ele é web designer, né? E ele trabalha como freelancer também há 8 anos, ele é mais experiente do que eu. Sim. Mas ele morava com a irmã e atualmente ele mora sozinho. Então, o esquema para ele funciona muito bem. Ele fica sossegado, não tem barulho, não tem distração, ele é muito disciplinado, então ele se vira sozinho lá. Mas eu na casa da minha família. Então, assim, é um bairro periférico, um bairro antigo aqui da cidade tradicional. Então, assim, você está trabalhando, passa o carro do abacaxi, passa o carro da pamonha, é criança tocando campainha, saindo correndo, é os primos que chegam e faz barulho, é cachorro latindo, é passarinho, é papagaio, não sei o quê. Então, assim, o meu esquema é impossível, entendeu? Entendi. Mas eu acredito que mesmo se eu morasse sozinha, eu escolheria vir para o escritório pela troca de experiência que você tem com outros profissionais, pela convivência, que é muito saudável, né? E uma coisa que eu achei muito difícil para mim também de encarar, quando eu trabalhava em esquema home office, era a falta de vitamina D. E é uma coisa muito séria isso. Porque eu ficava dentro de casa o dia inteiro, eu não saía pra nada, eu não dirigia, né, não ia pra nenhum lugar, eu não conversava com ninguém, malemar eu ia no quintal. Então, a falta de vitamina D começou a me deprimir. Então, eu tinha pouca disposição, eu comecei a ficar muito ansiosa, eu precisei ir pra terapia, eu não tinha foco, assim, você vai ficando com aquela cara de doente mesmo, sabe, eu olhei aqui parecendo um urso panda. Eu fui ficando cada vez mais branca, pálida, e querendo ou não, isso interfere demais na vida. Então, foi uma da... E fora o isolamento, né, o isolamento social. Se você não interage com ninguém, você não troca ideia, você não bota a cabeça pra funcionar ali, tipo, interação social é muito importante. Então, eu acabei adoecendo muito, muito fácil. Eu ficava doente muito fácil. Você percebeu se tem colegas que passam por essa situação? Às vezes eles não sabem o motivo. Pensam que sei lá, ou é a crise, ou é desafio profissional, ou é a idade, ou é problema com a família. Mas às vezes não é, às vezes é o estilo de vida que a pessoa tá levando, né? Eu acho que como aconteceu comigo, eu acho que pode acontecer com outras pessoas também. Eu conheço outras pessoas que trabalham em home office, também tem essa característica de a personalidade da pessoa que é um pouco mais antissocial ou não liga, assim, já, né, não é muito ativo, não sei, assim, acho que depende muito do perfil da pessoa. Pra mim, essa foi a dificuldade, sabe? Eu me senti fisicamente muito mal, assim, muito mal. Tanto pela falta de vitamina D, quanto pela falta de exercício, pela ansiedade que me causou, pela aquela coisa de estar sempre dentro do mesmo ambiente, sabe? Aquela coisa maçante. Então, foi o mal que eu percebi pra mim, assim, nessa vida, né? Nesse estilo. Entendi. Bom, eu também tenho um problema parecido, né? Mas eu também caminho bastante, procuro ser mais ativa, troquei carro por caminhadas a pé, melhorou muito minha qualidade de vida. Eu ainda estou no esquema home office, mas eu tenho um espaço separado em casa, né? É importante, isso é importante. Funciona quando eu tô sozinha.
É impressionante. Exatamente. Aí eu combino, dia de folga, meu marido trabalha em outra área, mas ele tem folgas, ele não tem fim de semana, assim, então eu preciso saber das folgas dele, porque daí eu me esquematizo aqui. Então, às vezes, fim de semana ele tá trabalhando e folga dia de semana. É bastante comum na área dele. Então, e é engraçado porque e é engraçado porque muita gente acha que se você trabalha em casa é mó oba-oba, né? Que, nossa, que delícia! Você acorda meio-dia, você trabalha de cueca, enfim, você fica, sei lá, fazendo nada. Quer ver sessão da tarde, pode ver. E, na verdade, quando você trabalha por conta própria, consequentemente, você já tem uma autocobrança muito grande, né? E trabalhando em casa, se você não se disciplina, você não vai aguentar, você não aguenta. Então, essa disciplina extra que esse modelo de trabalho exige, ele é muito cansativo, porque você precisa se policiar o dia inteiro, você não tem chefe, você não tem horário, você não tem uniforme, você não tem regras. Então, assim, você precisa ser o presidente, né, entre aspas, da tua empresa e estabelecer as tuas regras. E isso é muito cansativo. E se você não tem disciplina, não adianta, não vai render, você não vai ficar nesse esquema. Por isso que eu acho que ser autônomo, trabalhar em casa, não é para qualquer um, assim. Se você não tem o perfil, você não vai gostar, não vai render, não vai ser bom para você. A grande verdade, então, é que não existe uma receita de bolo para um freelancer. Eu acho que ele tem que testar as opções disponíveis e ver em qual delas ele se adapta melhor, né? Pela personalidade dele, pelo estilo de trabalho, até pelo próprio natureza do trabalho. Às vezes um jornalista às vezes precisa sair mais, ou então outros podem ficar mais tempo em escritório, no caso do web designer, que fica muito tempo, né, no computador. Então tudo isso tem que ser levado mesmo em consideração, né? Sim, com certeza. Uma outra coisa que eu acho também muita gente acha que ser freelancer é a salvação da pátria, sabe? Tipo, ai, nossa, queria muito sair da minha empresa. Ai, que legal, você não tem chefe. Ai, você dorme até tarde. Não, inveja, cara, não nossa, é assim. você trabalha assim, nossa, que inveja, eu escuto muito. Não é bem assim, não. Aí eu viro e falo pra pessoa assim, cara, eu é que tenho que ter inveja de você que tem dinheiro todo mês, entendeu? É verdade. Eu acho que é aquela coisa, sabe? É aquela parábola dos dois passarinhos conversando, um livre e um na gaiola. O livre fala assim, o preso fala assim, ai, que inveja de você que tem liberdade, pode voar pra todo lugar. E o livre fala, ai, que inveja que você tem alpiste pra comer todo dia, né? E acho que é bem certinha, a água fresquinha, realmente. Assim, são perdas e ganhos, sabe? Você tem que pensar o que se encaixa no teu perfil, o que se encaixa na tua vida. Eu acho que essa coisa também da glamorização do freelancer, eu acho que é uma coisa muito de moda, porque a gente está acostumado muito a ver matéria, reportagem. Ai, fulano largou tudo para empreender não sei aonde. Ai, com 17 anos o fulano largou tudo para viajar o mundo. Então, assim, quem está empregado hoje em dia, quem está ali no CLT e tem a vida mais tradicional, ficando para trás, será que ter chefe é tão ruim assim? Eu falo, não, gente, pelo amor de Deus, parem com isso. Você trabalhando com CLT, você sendo freelance, você sendo autônomo, qualquer um você vai ter problema, você vai ter dificuldade, você vai querer alguém, se não é seu chefe, vai ser seu cliente, entendeu? Não adianta. Eu sou super contra essa glamorização da vida autônoma, né, da carreira solo, porque a galera, ela não se faz ideia do quanto é difícil, sabe? Ao mesmo tempo que eu sei que também, por exemplo, ter um emprego fixo hoje, né, com salário, contratado e tudo mais, verdade, porque daqui a pouco a tua empresa que você trabalha pode falir, pode fechar, sim, a agência onde você está pode perder o maior cliente, você pode estar na rua. Eu acho que a vida, ela é instável por natureza, né? Eu acho que não tem um caminho mais ou menos fácil. É bem isso. Eu acho que essa glamorização começou um pouco nos Estados Unidos, também aquele pessoal do Vale do Silício, trabalho remoto. Mas é de verdade que aqui no Brasil, empreender é levar uma pedrada na testa por dia, né?
A gente tem problema de trânsito, violência, impostos altíssimos. Até para você ser um microempreendedor ou você ter sua própria empresa, tem muita burocracia, né? Nos Estados Unidos, em 2 dias, você está com a empresa pronta, né? Aqui, somos o país da autenticação, do cartório, do carimbo. Burocracia. Nossa, é verdade. E a tecnologia nos propicia tanta coisa hoje e ainda a gente tem que passar por tanta etapa burocrática, assim, é bem contraproducente, né? É bem estranho isso, né? Então, o Gabru começou fora do Brasil mesmo, né? É lindo. Começou. Indo trabalhar de bike, eu vejo aquelas... o freelancer de Amsterdã, eu acho tão lindo, né? Pega a bikezinha dele, aquele ar lindo, a natureza, ele chega no escritório, tem a máquina de café, que é sempre aquela máquina de última geração, aí ele faz o café dele. E é o cara de o cara nem chega suado pra trabalhar, ele tá de bicicleta, mas ele chega com franja, ó, impecável. Vai fazer isso em Ribeirão Preto, minha filha, vai. Eu tive aí em Orlândia, que é aí pertinho, aí do lado, no final do ano passado, fui dar um curso aí. Gente, pra quem tá em Curitiba, de repente tá em Orlândia, em Ribeirão, é um choque. Tenso. Imagina andar de bike, gente, em Ribeirão. Deve ter uns heróis que fazem isso, com certeza, né? Mas complicado. Mas quem anda quem anda de bike aqui são heróis mesmo, que é a galera que é tipo pedreiro, pintor. Eu conheço poucas pessoas que mais para transporte, sabe? Porque primeiro que aqui é extremamente quente, você não tem condição de chegar num lugar sem ser de 4, assim, sabe? Pedindo, pelo amor de Deus, um copo d'água. Não existe. E outra que aqui o asfalto é péssimo, né? A gente tá tendo muito problema de buraco aqui na rua. A cidade está super mal cuidada. Então, muita gente já morreu aqui, já sofreu acidente seríssimo caindo em buraco, motoqueiro, bike. Teve casos bem sérios. Então, assim, desestimula, sabe? O máximo que a gente tem aqui é uma ciclofaixa de final de semana, que funciona num horário específico, e um grupo que sai corajosamente nas ruas, acho que de terça e quinta, como esporte, assim, sabe? Pra passear. Mas, como transporte, é muito complexo, assim. Eu, por exemplo, escolho vir a pé, às vezes, para o escritório. Sim. Eu não compraria uma bike nunca aqui em Ribeirão, assim. Eu prefiro vir a pé, que é 20 minutos da minha casa, a pé. Legal, é uma caminhada gostosa, pega um solzinho, vitamina D, né? Aqui o solzinho em Ribeirão não existe muito, não. Mas a gente pega também. Melhor à noite. Fala, olha, hoje eu vou esticar, vou ficar até escurecer um pouco, aí eu volto andando, né? Agora que acabou o horário de verão, a gente tá meio assim, não dá mais, porque é perigoso, dá pé à noite, mas a gente dá um jeito. O outro aspecto dessa glamourização que a gente vê também é o commuter, né? O freelancer que às vezes vai visitar o cliente e tal. Ele leva o computador e as coisas dele na mochila. Você pensa, nossa, tem 10 mil reais de equipamento ali, porque leva tablet, leva computador, leva smartphone, e às vezes, no caso mesa, assim, quem é designer, né, digitalizador, então, nossa, o cara tem uns 10 mil reais de coisa naquela mochila. Também não dá pra você pensar em fazer isso aqui, né? Não, eu acho que quando você precisa, tudo bem, entendeu? Agora, uma graça, é bem cafona, né, pra te falar a verdade. É meio cafona. O cara chega lá no Starbucks, tira aquele monte de coisa da mochila, né? Aí, tipo, fica parecendo uma penteadeira de cigana mesmo, assim. Só falta pendurar uns anéis, assim, nos dispositivos. Mas acho que tem essa glamorização mesmo, a galera acha bonito, né? Enfim, pega um cappuccino lá, tá o pote completo, hipster. Exatamente. Bom, a gente viu a salinha na reportagem, mas se quiser dar uma mostradinha pra gente, pro pessoal ver, assim, alguma coisa que não tenha aparecido bem na matéria. Eu gostei do papel de parede com giz ali, isso é bem legal, né? O papel de parede, ele é em formato de giz, né? Em formato de giz, em formato de lousa. Ele é um papel fosco, né, que dá para ser lousa. Certo. Então, aqui a gente coloca todas as contas do mês e divide tudo no final. Sim. Como você vê aqui, o aluguel é super barato, a gente paga R$750 da sala e ainda divide em 5. Então, sai uma bagatela para todo mundo. Deixa eu ver. Aqui a gente tem uma geladeira super velha,
que é a geladeira da Bia, que a gente deu um jeito, adesivou, colocou umas bolinhas e tal, não sei o que, pra deixar ela mais bonita. Eu adorei. A cozinha, que é pequenininha, cafeteira, tem toda a estrutura, é pequenininho, mas é ajeitado. Sim. Aqui ficam as outras mesas, aqui fica a Bia, aqui fica o JP, a gente sempre coloca uma foto dele aqui, porque ele quase nunca aparece, então a gente então, deixa um memória aqui. Olá, JP, prazer. Aqui a gente tem um mini estúdio do Randy, que a gente estava fazendo umas fotos para uma cliente nossa, que nós pegamos em conjunto. É verdade, o de vocês é fotógrafo, né? Não, na verdade todo mundo aqui entende um pouco de fotografia, então a gente pegou uma cliente que é para um e-commerce de produtos, então a gente fez esse trabalho para ela. Legal, bacana. Aqui tem a nossa estante, que a gente coloca alguns livros, tem uma pequena biblioteca. Esse rádio aqui é o rádio da minha tia, que é um rádio de 1950. Todo mundo que vem aqui fica encantado com ele, adora. Maravilhoso. Funciona ainda? Funciona. Ai, que legal! Funciona. Aqui tem a nossa salinha de estar, nosso sofazinho, que foi recauchutado. Dá pra ver? Tô vendo, e aqui dá pra ver como que é o esquema. E a salinha de reuniões, que é a nossa mesa aqui. Tá, legal. E é isso, são 34 metros quadrados, não é nada demais, é uma sala pequena. Mas é um charme, amei, achei lindo, charmoso, realmente é gostoso de trabalhar. Parabéns pra vocês pela iniciativa, achei muito criativa, você é uma pessoa criativa. Te desejo muito sucesso, eu queria que você deixasse os teus contatos, né? Eu vou colocar na descrição do vídeo aqui também os links para os teus perfis. Quem quiser te conhecer melhor, te contar também, claro, né? Isso, gente, manda jobs porque é sempre bem-vindo. Bom, eu posso passar meu e-mail? Pode falar aqui e eu coloco também na descrição do vídeo. Tá, o meu e-mail é oitudobem@escconteúdo.com. Legal. O meu site, que vai pro ar ainda essa semana, tomara Deus, é www.escconteúdos, a descrição do que eu faço, né, meu trabalho com comunicação. Repete porque deu uma falhadinha na conexão, o teu site. Tá, escconteúdo.com. Tá. E Facebook, Twitter, você tem página também. Bom, o Facebook é mais fácil deixar no link, né? Pra quem quiser procurar. O Facebook é fran.michele. Eu tô lá, se alguém tiver alguma dúvida, quiser trocar uma ideia, me chamar pra sair, qualquer coisa, a gente tá aí. O meu Skype também é Fran Michele. Se digitando Fran Michele vai aparecer. Eu tenho um perfil no Medium, onde eu coloco meus textos. O Medium é uma ferramenta muito importante pra mim. Eu acho que quem trabalha com a escrita, o Medium é um achado, assim, né? É muito legal. Eu também tô gostando bastante. Eu tenho um perfil lá faz tempo que eu uso mais pra ler. Eu tô lendo, falei, nossa, mas precisou... É um anti-Facebook, vamos dizer assim. O Facebook é a zoeira. O Medium é o espaço criativo, tem coisas pra você se inspirar. Eu acho muito legal também. Tem ideias muito legais, assim. Inclusive lá eu escrevi um texto, olha como as coisas são, né? Eu escrevi um texto falando justamente sobre essa coisa empreendedora, né? De como tá tendo essa glamorização do empreendedorismo, que na verdade muitas vezes não é empreendedorismo, né? Muita gente... O empreendedorismo hoje em dia tá meio autoajuda, né? Tá uma coisa meio motivacional. Tem muita coisa estranha acontecendo, assim. E eu escrevi um texto falando como que esses empreendedores hoje em dia estão chatos, né? Tipo assim, você tem que sair do seu emprego, você tem que fazer isso. São fórmulas prontas, né? O tempo todo. E por causa desse texto, uma pessoa de São Paulo me veio falar comigo e tudo mais, me mandou uma mensagem. E ela tem um espaço colaborativo lá em São Paulo também. E acabou que nós fechamos de fazer alguns eventos lá. Então, eu vou dar um workshop sobre o mundo freelancer lá em São Paulo. Passa pra mim depois que eu ajudo a divulgar. Passo.
faço sim, depois eu te passo tudo certinho. E um curso de escrita criativa que eu tenho aqui em Ribeirão, eu vou levar para lá também. Então, a tecnologia e as redes sociais, o Medium, né, que me propiciou tudo isso, tem um papel importantíssimo assim, na minha vida, porque muitas pessoas, muitas iniciativas a gente conhece por lá, né? Eu acho que hoje em dia a maioria, sei lá, 90% das coisas que a gente conhece são de pessoas que a gente nunca viu pessoalmente, né? E as barreiras geográficas estão cada vez mais curtas, né? E não são empecilhos mais. Então, se eu puder dar um conselho para todo mundo, gente, estejam presentes, sabe? Produzam coisas legais, põe a cara no sol, literalmente, sabe? sai da toca, mostra suas ideias, porque coisas maravilhosas podem acontecer. E quando você trabalha por conta, como freelancer, ou trabalha sozinha, você depende disso, né, para sair ali da tua bolha, porque senão você não prospera, você não sai ali do teu canto, você sempre fica ali fazendo a mesma coisa. Então, usem as redes sociais ao máximo, sabe? Saibam usar essas ferramentas, usem com consciência, com sabedoria, porque vocês podem, acho que assim como eu aprendi muita coisa e eu tive muitos convites legais, inclusive o seu, né, para estar aqui hoje. Eu acho que isso pode acontecer com todo mundo que tenha um trabalho honesto, principalmente, criativo e que seja verdadeiro, sabe? Eu acho que é isso que falta mesmo. Sem regra pronta, sem cartilha, sem essa coisa de empreendedorismo de palco, né? Vamos deixar isso para depois e vamos ver o que tipo de modelo de negócio se encaixa melhor na nossa vida, né? Eu acho que quando a gente passa a se autoconhecer, as coisas ficam sempre mais fáceis. Não ter medo da tentativa e erro, porque você só vai acertar se você errar, né? Exatamente. E não tem problema de errar. De errar. Todo mundo quer acertar de primeira. Gente, isso não existe. Não existe. Né? A gente, na verdade, eu nem acho que eu tenha acertado, pra te falar a verdade, sabe? Eu acho que eu vivo num erro constante, porque sempre tem alguma coisa pra melhorar, eu falo, mas isso não tá bom, não devia ter feito isso. É normal, isso, sabe? Que nos move pra frente, né? A gente não parar, não se acomodar, é importante mesmo. Mas quando você passa a ter o feedback de outras pessoas, aí você percebe que você tá no caminho certo. Nossa, Fran, legal. Muito obrigada pelo papo, pela entrevista, adorei mesmo. Imagina. Vou colocar então os contatos que você falou, vou colocar aqui no vídeo também. E qualquer coisa, precisando, me avisa quando sair o teu curso em São Paulo, teu workshop, para divulgar. Legal. Que eu acho que isso é muito legal. É uma coisa que eu queria muito fazer também, né? Uhum. Trabalho muito com conhecimento, eu tenho muito conhecimento, muita leitura. Meu desafio é pegar uma coisa muito especializada, agora eu vou começando a escrever para a área da saúde também. Pegar uma coisa muito especializada e transformar em uma coisa para que o leigo entenda isso realmente, sem que fique maçante. A área da saúde é muito maçante nesse sentido. Então não é fácil. Não é fácil. Tá mesmo. É isso aí. Muito Bia, muito obrigada pelo convite, tá? Um beijo para todos e até a próxima. Até mais.